Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre a 35ª edição do Festival de Dança de Joinville. No quadro Entrevista, a nossa convidada é a psicóloga Mônica Mumi, que veio conversar conosco sobre a metodologia aplicada à justiça restaurativa. Com a intenção de garantir o cumprimento das medidas protetivas, a Patrulha Maria da Penha sai em ação no município de Biguaçu, na Grande Florianópolis. E a nossa equipe de reportagem acompanhou uma tarde de ronda policial até as residências de mulheres em situação de violência doméstica. Confira. O programa Justiça Legal de hoje veio à cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis, conhecer o projeto Patrulha Maria da Penha, que é uma parceria entre o Poder Judiciário da cidade e a Polícia Militar, com o objetivo de minimizar os índices de violência doméstica. E você é o nosso convidado especial para conhecer esse projeto tão importante. O Fórum de Biguaçu tem encaminhado para a gente as medidas protetivas de urgência deferidas agora nesses últimos tempos para o nosso batalhão, e a gente, a partir dessas medidas protetivas, a gente faz um contato ali com as vítimas e vai nas residências delas fazer o acompanhamento sobre o cumprimento dessas medidas protetivas por parte dos autores. A patrulha é muito importante porque é comum o agressor continuar tentando contato com as vítimas. A vítima ela se sente muito mais segura, sabendo que o caso dela não foi negligenciado pelo Estado, que o Estado quer o bem-estar dela, a integridade física dela a ser preservada. Então vamos lá, vamos acompanhar aí essa patrulha. Bom, a gente está aqui na primeira residência, onde a gente conversou com a mulher. Obviamente ela não quis expor o caso, ainda é um caso muito recente, e o curioso é que é com o irmão, né? Muita gente acha que a Maria da Penha ela se resume à situação de marido e mulher, mas não, nesse caso aqui era um irmão. E quais são as principais orientações que vocês passam? Na prática, o que vocês fazem nessas patrulhas? A gente faz o contato com a vítima para saber se o autor ali, o agressor, ele continua tentando um contato com a vítima ou voltou a agredir a vítima, até para que a gente possa estar avisando ao fórum e posteriormente o fórum decretar uma prisão preventiva para esse autor, até para preservar a integridade física da vítima. A gente percebe que muitos desses casos, as vítimas, às vezes elas acabam reconciliando com o autor, e outros casos, o autor realmente está respeitando a medida protetiva porque ele sabe que pode acabar sendo decretada uma prisão preventiva para ele, então ele acaba sendo preso. Então ele tem respeitado quando sai uma medida protetiva de urgência. Segundo o relatório da organização Human Rights Watch, a média brasileira de homicídios contra mulheres é de 4,4 para cada 100 mil mulheres. Esta taxa é uma das mais altas do mundo. E este crime está presente em todas as classes sociais. Bom, a patrulha acabou de passar aqui pela segunda vítima. Ela também, obviamente, não quis se expor, mas dessa vez um caso diferente, um caso conjugal, que ela tem um filho com o ex-marido, né? Inclusive o cara nem paga pensão, né? Exatamente. A vítima ela teve um filho no casamento, já separou já há 10 anos, separada do cidadão. Só que o cidadão, além de não pagar a pensão do filho para ela, né, para manter o filho, ele ainda volta e meia, ele está atormentando ela, perseguindo ela e ameaçando ela. E até ela não conseguiu ainda cobrar pensão por medo de represália dele, que ele possa vir agredi-la. O interessante desse projeto é essa assistência de informação mesmo que vocês passam, né? Porque quem sofre violência doméstica carrega o que eu percebi aqui, a gente não pôde filmar, mas o que eu percebi é que as pessoas carregam isso. O problema ele não se resolve ali quando acaba a agressão, né? Ele continua uma tormenta psicológica há muito tempo, e esse trabalho que vocês fazem aqui tem um pouco disso também, né? De dar um conforto psicológico e uma orientação também do que fazer e de como proceder, né? Exatamente, porque em muitos casos ali as vítimas elas não sabem nem o que procurar, como procuraram ajuda. Às vezes elas vão nos órgãos competentes, mas não são bem orientadas. Aí elas ficam com medo até de pedir pensão, com medo principalmente das represálias dos seus ex-cônjuges que possam vir a ameaçá-las. Mas a gente tenta orientar da melhor forma possível e mostrar que agora, qualquer coisa que aconteça com elas, elas podem acionar a Polícia Militar, que a Polícia Militar vai se fazer presente e valer os seus direitos, principalmente preservar a sua integridade física.
O juiz Yannick Calbet é quem comanda o projeto na cidade e ressalta a importância de agir preventivamente, antes que a violência ocorra. A violência doméstica, ela traumatiza muito, né? As vítimas ficam com sequelas psicológicas, né? E ficam, né? Viver tendo que olhar por cima do ombro assim para ver se não tem alguém atrás de ti, né? E às vezes a gente vê agressores aí seguindo as vítimas no trabalho, indo na casa delas após meses do término da relação, né? Então é uma situação muito, né? Muito triste de se viver, né? E realmente a presença da polícia militar, assim, indo, né, sem aviso prévio, checando se está tudo bem, dá realmente, né, a impressão de que o Estado está cuidando de você, né, porque o judiciário ele acaba só agindo repressivamente após os fatos acontecidos, né. Então a gente, infelizmente, precisa de um episódio de violência doméstica para poder agir, né, e daí se for uma coisa mais violenta a gente manda prender, senão manda as medidas protetivas de afastamento, e a polícia, de certa forma, está mudando essa escrita, né? Está agindo preventivamente, né? A própria presença da PM e o conhecimento que os agressores têm de que esse tipo de trabalho existe, já inibe, né, a aproximação e novos atos de violência, né? É o que a gente espera. Uma vida pela dança. Esse foi o slogan da 35ª edição do Festival de Dança de Joinville, considerado um dos maiores do mundo, e reuniu este ano mais de 7.000 participantes em 12 dias de evento. E toda essa movimentação é o que você confere agora no quadro Isso é Legal. Ao som de maracatu e misturando dança, literatura e cinema, o espetáculo Cão Sem Plumas, da companhia Débora Coker, abriu a 35ª edição do Festival de Dança de Joinville, com uma apresentação vista como crítica social à situação de moradores de Pernambuco, no litoral norte do Brasil, que vivem às margens da pobreza e convivem com descaso à beira dos mangues. Você conseguir chegar com um evento cultural, artístico, aos 35 anos é uma satisfação, uma honra e inclusive, grande responsabilidade. As pessoas que estudam e trabalham com dança, elas querem estar aqui de uma forma ou de outra, porque as pessoas querem estar em Joinville, felizmente. Isso daí é muito bom e a gente procura fazer com rigor, ao mesmo tempo com carinho e sabendo receber essas pessoas. Ele é uma referência na formação dos jovens, dos adolescentes, ganhou muita qualidade, reconhecimento e repercussão. Uma das características mais importantes é que a comunidade se envolve, participa e ajuda a fazer o festival. Não é uma coisa fora da vida da cidade, ela entrou na vida da cidade, na vida das pessoas. Por isso tem tanta repercussão e tanta permanência. 35 anos é uma história para ser contada pelo sucesso que ela tem. Em 12 dias de evento, a capital nacional da dança recebeu mais de 7.000 participantes, entre eles bailarinos, estudantes e profissionais de 17 estados do país, além do Distrito Federal, e também representantes da Argentina e do Paraguai, que se apresentaram em diferentes pontos da cidade, totalizando 240 horas de espetáculos. Para este ano, o festival foram selecionadas 239 coreografias para a mostra competitiva, 52 para o meia ponta e 1.036 para os palcos abertos.
pensar a curadoria, eu, a Ana Botafogo e a Mônica Mignon, nesse ano, para essa 35ª edição, junto com a direção do Instituto. Era uma responsabilidade talvez um pouco especial em função da edição comemorativa, em função, eu acho, né, dessa característica do festival, que é essa convivência tão interessante entre tradição e modernidade, entre o que permanece e o que se modifica. Então, isso tudo se junta, né, nesse caldeirão para pensar uma edição de um festival com essa magnitude. A programação contou ainda com 97 cursos de dança, oferecidos em 7 gêneros diferentes para iniciantes e profissionais. Eu vim de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e é o primeiro ano que eu venho para cá, para Joinville. E eu tô achando muito bom o Festival de Joinville. Eu nunca pensava que eu ia vir para cá. E eu tô adorando os cursos. Nossa, o festival é um evento gigantesco, né? Eu acho que é uma alegria imensa a gente poder participar. É um evento muito bem organizado, tem profissionais excelentes e é uma grande chance poder trazer as alunas também para participar do festival. Esse ano o festival, pelo que eu noto, ele tem crescido bastante em termos de eventos de bailarinos que procuram cada vez mais investir o seu trabalho e trazer esse desafio, né? E o evento tem dado cada vez mais espaço e oportunidade para todo tipo de dança, todo tipo de público. Então é muito legal ver a cada ano caras novos aqui, públicos novos que estão descobrindo essa dança, que é uma dança para todo mundo, né? Então a cidade fica realmente respirando dança. Tenho 14 anos de dança e eu nunca tinha vindo, sempre quis muito, mas nunca consegui. Aí esse ano tudo encaixou e estamos aí. E se tem estreantes no festival, tem também quem já pode se considerar um veterano no palco. Aos 12 anos de idade, Andrei, que dança desde os 5, em 2017 se apresentou pela 3ª vez na competição infantil e conta que todos os anos que veio a Joinville foi premiado. Esse é um dos maiores festivais do mundo, do Brasil, e é muito bom estar participando dele. Eu pretendo continuar dançando, quero ser um bailarino profissional. E uma das atrações mais aguardadas do festival foi a Noite de Gala, com direção de Marcelo Misailides. Foram verdadeiros momentos de celebrar o talento de corpos que exalam a dança. No palco principal, bailarinos e companhias premiadas ao longo da trajetória do festival executaram coreografias que se alteravam entre o balé clássico e as danças urbanas. Na verdade, isso é feito em 2 blocos, né? A primeira é toda um divertissement em cima dessa questão operística, né? Onde que a gente começa com o Príncipe Igor, com a Escola Bolshoi, e logo toda uma sequência que a gente se apoia em cima da estrutura filosófica de um poema de Santo Agostinho voltada para a dança. E aí a gente traz toda uma trajetória tentando permear essa história do surgimento da dança, vamos dizer assim, não é? E tudo amarrado com essa trilha operística e, ao mesmo tempo, misturando gêneros de balé. O clássico junto com as danças urbanas, o contemporâneo mixado, todos os gêneros vão se misturando, condensando a ideia desse espetáculo. Uma das estrelas da noite foi Pamela, joinvilense de 35 anos que se apresentou junto ao grupo de danças urbanas. A hoje professora de dança, que iniciou a carreira neste palco, diz que volta ao festival para concretizar um sonho. Desde os primeiros festivais que a gente vem participando, hoje a gente está participando de uma noite de gala, que é o sonho da maioria dos bailarinos, né? Principalmente quem já dançou no festival. É emocionante, tá com tantos bailarinos que são até nossos ídolos, né? Posso dizer que na dança é meu dia maior emoção na minha vida hoje. Arte, movimento e diversão. O maior festival de dança do mundo este ano emocionou os participantes. Eu
Eu acho que a responsabilidade desse festival é descobrir talentos, trazer bons espetáculos para o público que aqui vem, porque aqui é um encontro de todo o Brasil, se encontra em Joinville. Esse encontro há 35 anos, claro que foi cada vez mais ficando obrigatório. Não há ninguém no mundo da dança que não se organize para vir em Joinville. A festividade encantou espectadores de todas as idades. Já vim várias vezes. Em 2015 eu vim várias noites. O ano passado eu assisti, acho que vim umas 5, 6 noites. O ano que vem, os outros anos, pode me esperar que sempre estarei por aqui. Acho maravilhoso, é cultura, né? E a espalha assim uma coisa maravilhosa, uma alegria, né? Esquecendo, são 7 mil bailarinos. É um espetáculo, vale a pena. É um dos melhores programas que podem existir para a gente comparecer com a família. Então, além do espetáculo em si, é essa criação de uma identidade cultural, essa imersão cultural, a possibilidade de poder verificar experiências artísticas e culturais de tantos e tantos grupos que participam desse festival. E assim, com muita técnica, sutileza, precisão e graça, conquistou o público. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos a psicóloga Mônica Mumi, que fala sobre uma metodologia eficiente a ser aplicada à justiça restaurativa. É logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já. O programa Justiça Legal está de volta e agora, no quadro de entrevistas, a gente conversa com a psicóloga Mônica Mumi sobre justiça restaurativa, que é aquela solução de conflitos por meio do diálogo, da sensibilidade entre as partes. Mônica, eu abro essa entrevista te perguntando de que forma prática a justiça restaurativa tem se aplicado no Brasil nos últimos tempos. A justiça restaurativa tem uma possibilidade muito concreta de convidar pessoas a olharem para as situações de convivência. A gente pode falar das situações que dão desencontro, conflitos, violência. A gente pode falar sobre tomadas de decisão. Então, na prática, a justiça restaurativa é uma possibilidade de reunir pessoas envolvidas direta e indiretamente numa situação, para que a partir desse poder de fala e de escuta, transformar realidades, achar outros caminhos. Se a gente pensa que a convivência traz o desafio de eu pensar de um jeito e você pensar de outro, e isso pode produzir afastamento, brigas e tantas experiências que a gente traduz como experiências injustas, a justiça restaurativa se aplica no momento onde o ser humano não consegue lidar com isso e se afasta e vive situações de raiva, de medo, de insegurança, e tudo isso contribui para que eu permaneça na situação injusta. A aplicabilidade da justiça restaurativa é justamente dizer como que eu transformo tudo isso num aprendizado. Para situações mais simples e para situações mais graves. Mais simples porque o conflito faz parte da dinâmica de convivência, faz parte da condição humana. Situações mais graves são produções de violência. Então, a justiça restaurativa, na minha visão, ela se aplica a toda a forma de convivência que me convida a olhar a mim e ao outro na nossa humanidade, ou seja, naquilo que é a nossa potência como ser humano, mas também naquilo que é a nossa fragilidade. E o que pode ser melhorado? Por mais que a gente tenha avançado muito, tem muitas pessoas construindo, sustentando, enraizando a justiça restaurativa no país,
ela ainda é muito nova, né? A gente não pode esquecer que isso é uma experiência que a gente ainda está investigando muito. Eu acho que tem 2 pontos fundamentais. Um é que a gente crie estruturas de políticas públicas para o fortalecimento da justiça extrativa. Isso significa criar em diferentes espaços processos formativos, processos de aprofundamento, criação de estruturas que possibilitem que a justiça restaurativa e os procedimentos restaurativos entrem na cena da maneira de atender o outro, de criar mecanismos de resolução de violência, de conflito, que a gente possa entender essa perspectiva num viés preventivo, resolutivo e transformativo, né? Então, para que eu crie essa possibilidade, eu preciso criar políticas públicas e realmente ajudar as pessoas a acessarem essas informações, porque por mais que seja uma prática ancestral, ela foi se esquecendo no caminhar. A gente foi tirando as necessidades e sentimentos do centro dos processos resolutivos. A gente não foi ouvindo as pessoas. Então, a gente precisa reaprender a fazer isso. Então, um ponto que precisa, na minha opinião, ser melhorado é considerar isso como um novo processo de aprendizado. E o segundo ponto é como que a gente consegue disseminar e divulgar e sistematizar o caminho já percorrido, né, os resultados alcançados, as transformações ocorridas e contar isso para mais pessoas. E chamar as pessoas para pensarem junto, né? A justiça restaurativa, ela traz uma perspectiva de poder compartilhado. E o poder compartilhado se dá na hora que eu escuto e na hora que o outro fala. E me parece que a gente precisa realmente trazer os caminhos percorridos ao longo desses anos no Brasil para ser compartilhado com mais e mais pessoas. Poder olhar quais foram as lacunas que aconteceram nesse caminho, quais foram os equívocos, aprender com eles, criar uma reflexão permanente. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente avança e traz um outro viés. Acho que um ponto também importante é que essa caminhada feita, ela pode trazer para nós outros passos, ou seja, entrar em outras áreas, resolver outros tipos de conflito. Tudo isso utilizando essa sistematização e esse aprendizado de um tempo que fez com que a gente chegasse aqui. Eu queria que você me explicasse o que são os polos irradiadores. Então, os polos irradiadores, eles pressupõem um trabalho de uma criação de um grupo gestor que pode acolher a chegada do projeto e pensar a partir das lacunas, desafios, potências de cada localidade, como que você vai trazer pessoas para serem formadas, de que instituição, que conexão que vai se fazer com esse trabalho, porque o exercício de fazer uma formação, ela não é só a formação em si, mas como que apoia essas pessoas a terem espaço para trabalhar, para trazer os círculos de construção de paz ou outros procedimentos restaurativos. Então, o grupo gestor tem esse lugar de acompanhar e estar constantemente pensando a sistemática de implementação. Tem um eixo que é o processo formativo, que tem várias etapas, né, que é a coisa da introdução, a orientação à prática, o aprofundamento, até se chegar à preparação dos multiplicadores. E, por fim, como que todo esse trabalho vai se conectando entre as instituições, assistência social, o sistema de justiça, a comunidade, o trabalho com jovens. Então, como que a gente pode fazer para que tanto a preparação do grupo gestor como o processo formativo tragam resultados concretos de transformação? Então, o polo irradiador é uma metodologia para expandir
a justiça restaurativa. O que os facilitadores precisam aprender para estarem aptos a aplicarem a justiça restaurativa? Penso que os facilitadores, eles começam a ficar prontos na medida que eles compreendem que a justiça restaurativa é uma mudança de paradigma, que não estamos ali para determinar o que o outro está fazendo, não é para diagnosticar, para simpatizar, para orientar, mas para criar um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam se colocar, trazer suas histórias. A partir das suas histórias, se escutarem, compreenderem como é que elas chegaram ali. E além de se compreenderem, como é que vão sair dali com o exercício de uma outra convivência. O facilitador começa a ficar pronto quando ele entende que ele não é um juiz, né? Ele não está ali para julgar. E isso é muito desafiador, né? O ser humano está sempre pronto para um julgamento. O facilitador começa a ficar pronto quando ele compreende que ele vai estar colocando pessoas reunidas e que reunir pessoas em situação de conflito e violência tem muito potencial criativo, muito mais do que uma determinação de um terceiro, né? Quando o facilitador cria um espaço protegido com esse coletivo, ele consegue trazer a competência que cada um tem para resolver suas próprias questões. Então, para preparar um facilitador, me parece que o primeiro lugar é convidar ele a olhar para suas próprias crenças, a entender o quão violento talvez ele seja nas suas relações, para que ele possa, a partir das suas lições de vida, a partir da sua própria trajetória, sentar em círculo e se perceber na sua humanidade, olhando a humanidade de cada um, se colocando no lugar de cada um que pratica um ato violento ou recebe, para que ele possa criar uma dinâmica de diálogo que é circular, que não é linear, não é binário, que não é de certo e errado, onde as pessoas possam trazer o melhor que elas têm para olhar para o pior que elas fizeram. Existem habilidades como aprender a fazer perguntas, não perguntas fechadas, mas perguntas abertas. Conseguir estar com uma escuta atenta e, ao chegar ao final de uma rodada, correlacionar o que foi trazido e não trazer um juízo de valor. Tem uma habilidade de empatia. Apesar de hoje empatia estar sendo muito discutido como uma coisa, será se é possível, mas empatia no lugar de entender que o outro tem sua história, que essa história é valiosa, que essa história pode trazer lições para que ele desenvolva novas ações. Mas, fundamentalmente, penso que um facilitador ele precisa se reconectar com a potência que o ser humano tem de se transformar. E se transformar se ouvindo e falando. Mônica, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo excelente trabalho realizado. Obrigada. O programa Justiça Legal dessa semana vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer para nós tê-lo conosco. Até semana que vem.